galera, eu sou a Vitube, eu sou youtuber, atriz e hoje eu tô aqui no Minha Lista Netflix. O meu avatar da Netflix é a Top de La Casa de Papel. Inclusive minha mãe é a Nairobi no avatar dela e o meu namorado é o Rio no avatar dele. Cada um tem a sua continha ali pra ver o que quiser. Quero fazer a minha reclamaçãozinha pra dona Netflix. Gente, por que vocês colocaram os filmes do Harry Potter tudo fora da ordem, gente? Tem o Câmara Secreta, tem Relíquias da Morte, mas e os outros, meu Deus do céu? Tá tudo fora. Eu sei que faz de propósito, né? Pra quando ficar todos lá na Netflix, ver de novo na ordem. Eu vou fazer isso, eu sei que eu vou fazer isso. Mas por que? Tá faltando filme, gente. Coloca os outros, por favor. Começando a minha lista, Dançarina Imperfeita. Esse filme chegou recentemente na Netflix. Chegou, eu já vi no primeiro dia, inclusive. Não, eu quero dizer como dançarina. Foi boa. Por que não tá rindo? Você não dança. Cara, que filme sensacional. Conta a história de uma garota que tem uma melhor amiga que é dançarina. E ela, na verdade, não tem lá muitos dotes da dança, mas ela vai e se arrisca pra tentar coisas novas e começa a participar de uma competição sensacional. Agora, no final eu não vou contar, né? Se ganha, se não ganha, como que é. Tem romance no meio, ela, enfim, se apaixona. É incrível, porque mostra que você é capaz de fazer coisas que você nem sabia que você era capaz. Ela não sabia que ela podia dançar, mas ela conseguiu. Enfim, gente, eu achei sensacional esse filme, porque me deu um arzinho de esperança pra começar a dançar, né? Porque eu também não sei, quem sabe? Pisa, solta. Vamos de ball change agora, tá? Solta, ball change. Ok, pisa. Solta. Foi bom, pisa. Solta. E o próximo filme é Para Todos os Garotos que Já Amei. Se você ainda não viu esse filme, você precisa ver. Conta a história da Lara Jean, que é uma menina sensacional. Eu amo a irmãzinha dela, inclusive, o pai dela, a família dela toda. Ela simplesmente escreve cartas pros garotos que ela já amou na vida, com a intenção de guardar pra ela. Mas essas cartas param nas mãos dos meninos. Então eu escrevi uma carta pra ele. Só que eu não ia mandar a carta pra ele. Era só pra mim. Pra eu entender o que eu tava sentindo. Imagina como deve ser isso, cara. Imagina se as cartas que você poderia escrever pros seus crushzinhos da vida chegassem nas mãos deles e eles soubessem tudo o que você pensa deles. Tipo, tudo mesmo. Enfim, esse filme é incrível, eu amei. E tem até a parte 2 já na Netflix. Vai ver, filha. Vai ver que vale a pena. Ai, meu Deus. Peraí. Ó, vocês estão percebendo que eu amo um romance, né, gente? Por isso que o próximo filme é Barraca do Beijo. Ai, gente, esse filme, assim, me ilude tanto. Conta a história da Ellie e do Lee também, que é o melhor amigo dela. Eles têm uma amizade incrível, desde pequenininhos, eles cresceram juntos. Lee! Jerônimo! E assim, eles fizeram algumas regras pra amizade deles. E uma das regras era não ficar com o irmão, né, dele. E não é que ela se apaixona pelo irmão do Lee? Eu sei o que estão pensando. O Noah Flynn é muito gato. E aí o que acontece? Muito fuzuê, muita loucura e muito romance. Inclusive também tem a parte 2 já do Barraca do Beijo. E eu também chorei horrores, né, gente? Meu Deus do céu. Ai, é lindo esse filme, é maravilhoso. Próximo filme é Crush à Altura. Gente, esse filme também é lindo. Conta a história da Judge, que ela é muito alta e muito insegura. E ela sempre quis se relacionar, namorar alguém, mas como eu falei, ela é muito insegura. Ela tem uma irmã que é Miss. E aí, entra um intercambista na escola, e o que acontece? Ele é muito mais alto que ela, e ela fala, acho que eu vou namorar ele. Por que não? Sei lá. Eu não vejo uma garota alta. Só uma garota. De início ela acha que não vai dar certo, né? Ela acha que ela não é capaz de namorar ele porque ela é muito insegura. Mas no final das contas, rola um romancezinho aí, mas eu não vou contar o final do filme. Eu sei que é incrível e mostra que toda forma de amor é válida, né, gente? Não importa a sua altura, não importa o seu peso, não importa nada. O que importa é o amor. E é isso. Harry Potter e a Câmara Secreta. Ó, eu diria que, sem dúvidas, é o meu favorito do Harry Potter. Tem muitos filmes do Harry e todos são bons. Mas é meu favorito e, assim, ganhou meu coração. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo! E é incrível porque eles descobrem uma história na escola que eles não sabiam que existia em Hogwarts. E eles têm que achar essa câmara secreta e como abrir ela, e o que acontece, por que ela existe, e toda essa história.
E é muito louco, é muito incrível. O final do filme é surpreendente, é tipo muito legal. E eu não vou contar pra vocês porque senão vai ser um spoiler assim, né? Ninguém gosta muito de spoiler. Então, você tem que assistir, ó. É o meu favorito do Harry, sem dúvidas. Assustado, Potter? Não mesmo. Tá bom. Eu amo! Ó, meu coração até acelerou, gente, porque agora eu vou começar a falar das séries. E a primeira é Grey's Anatomy. Gente, eu amo tanto essa série. De verdade. Conta a história da Grey, que é médica. E conta também todas as fases que ela passa, né? No hospital, quando ela é residente, quando ela... Gente, tudo, mostra tudo mesmo. E também o mais legal é que mostra por trás da vida deles, então a vida pessoal deles, né? Os romances, como que é pra namorar assim no médico, porque eles trabalham muito, mostra os plantões, tudo. Vira ela de lado. Vai, agora. 1, 2, 3, vai! Leva ela para a tomografia, Ross. Ross! Anda, vai! E o que eu acho mais legal é a vida pessoal, gente. Os bafafá que rodam daquele hospital, gente, é assim, surreal. Diz alguma coisa. Quer que eu diga o quê? Você acha que ninguém vai perceber que foi você? Olha a sua mão. Você pode ser preso, isso é agressão. E uma das coisas que eu mais gosto de Grey's Anatomy é que tem 15 temporadas. Então assim, ó, pra quem gosta de série que dura, né? Porque quando acaba eu sempre choro, porque eu amo série. E assim, como demora pra acabar, demora mais pra chorar. Então eu amo muito. Tem 15 temporadas na Netflix, cara. Sério. E a próxima série é Jane the Virgin. Jane, a Virgem. Que é uma série incrível. O que eu mais gosto dela é a linguagem, a forma que ela fala e que as coisas acontecem. É muito legal, mas a história conta como a Jane foi inseminada artificialmente, sendo virgem. O rosa indica gravidez. Mas eu nunca fiz sexo! Imaculada! Você é imaculada! O quê? Tipo, ela é virgem, mas ela foi inseminada e ficou grávida. Ela ficou, meu, como que eu tô grávida? Eu sou virgem, não faz sentido nenhum. E aí as coisas ficam, meu Deus, como assim? Nem... Cara, imagina você ser inseminada sendo que você é virgem. Muito louco, a história é muito legal. E o final, gente, eu chorei tanto com o final, mas tanto, vocês não fazem ideia. Acho que foi a série que eu mais chorei com o final. Ai, só de lembrar que eu ia chorar, mas enfim, é maravilhosa, de verdade. Próxima série, La Casa de Papel. Cara, que série inteligente. É tipo... surreal de inteligente essa série. O professor, pra mim, é o mais inteligente, mas conta a história de 8 bandidos que se juntam pra literalmente roubar a Casa da Moeda da Espanha. E pensar que todos os dias os jornais vão ficar falando da gente. Que cada família desse país vai ficar se perguntando o que estamos fazendo. Cara, é tão bem pensado cada detalhe que eu fico pensando, gente... Como isso? É tipo perfeito, assim, vocês têm que assistir, é tipo surreal. E além disso também acontecem os romances por trás, toda a vida pessoal deles, além de fazer com que dê certo todo o roubo da Casa da Moeda, né? Então tem muita coisa que acontece e é incrível. E também tem outras temporadas aí que, assim, quando chega ali na terceira já começa a surtar, porque o negócio começa a ficar... Ai, vocês têm que assistir, cara. É incrível essa série também. Caralho, cuidado! E a próxima série, e a minha favorita sem dúvidas, é Gossip Girl. Cara, que série incrível. Sério, mostra um pouco a elite de Manhattan. E começa quando a Serena tá voltando pra escola, porque ela tinha saído por conta de uma coisinha que você descobre na história, bem no meio da história. Enfim, é apaixonante a história, porque é tanta riqueza, assim, você fica observando e falando, gente, que surreal. A casa deles é enorme, eles tinham uma limusine, assim, como se fosse normal, tipo, vou ali nesse de limusine. É incrível mesmo, porque você vê de uma outra forma, assim, que eles vivem, sabe? E aí? Quando é que é a festa? Sábado. Mas você meio que não tá convidada. Também mostra a vida pessoal deles, né? Como que é com a família, como que é com os relacionamentos, os namoros. E é um fuzuê, é uma troca de casal. Um pega o outro ali, aí pega o outro aqui, não sei o quê. Eu nunca sei o que pensar, mas eu sei que eu amo a Blair e a Serena. Eu amo. E agora a última série é Good Girls. Inclusive eu tava vendo até pouco tempo. É uma série incrível, conta a história de 3 mulheres que são mães e levam uma vida normal, tipo com os filhos, com o marido, em casa, cuidam deles, trabalham. Mas aí do nada elas entram pro mundo do crime e elas começam a roubar. Elas vão e roubam um mercadinho. É o seguinte, todo mundo cooperando e aí ninguém se machuca.
Senhoras e senhores, isso é um assalto! Disso, elas começam a ficar um pouco preparadas, porque elas tentam sair disso, mas elas nunca conseguem, e começam a se envolver mais nesse mundo do crime, nesse mundo aí do roubo, né? Roubamos mais do que os 30 mil. Mas quanto? E elas querem sair, e elas também começaram a fazer isso por um objetivo, que elas precisavam de dinheiro, porque uma delas tinha uma filha que tava doente, né? E elas queriam dinheiro pra cirurgia, mas aí depois disso, outras coisas acontecem que eu não vou contar não, vou deixar aí pra vocês, mas é uma série incrível, com certeza tá na minha lista. Agora aquele momento que eu sei que vocês amam, polêmico, que eu com certeza vou passar vergonha, que eu vou responder algumas perguntinhas da dona Netflix. Sugestões pra mim. Milagre na Cela 7. Cara, sempre tá ali sugerido pra mim Milagre na Cela 7. E eu sei que é um filme que muitos amigos meus já assistiram e que você chora muito. Não teve uma pessoa que viu que não chorou que eu conheço. E cara, tem hora que eu não tô pronta pra chorar, que eu fico, não quero chorar agora, entendeu? Aí eu fico enrolando de assistir, mas sempre tá ali, ó, sempre tá ali sugerido. Só esperando pra eu ter coragem de clicar pra chorar. Assisto de novo Gossip Girl, sem dúvidas. Eu já vi umas 6 ou 7 vezes a série inteira, do começo ao fim, todas as temporadas. E eu amo, e eu sei assim, diálogos de cor, sei as cenas de cor, sei o figurino das meninas, sei tudo, eu amo, apaixonada. Assisto com culpa Casamento às Cegas. Olha, eu gostei, mas eu fiquei um pouco assim, pensando, mas como que isso é real, essa parte aqui? Como que eles estão no mesmo resort, ninguém se viu? E sim, é um reality legal, mas eu fiquei um pouco confusa, eu fiquei meio assim, entendeu? Não sei não, assisto com culpa. Eu não tô nem aí, gente, é verdade, eu falo, não, é real, eu não sei se eu vou entender. Sempre me falam, mas nunca vi Stranger Things. Não ri de mim, gente, por favor, eu nunca vi. É que eu fico assim, gente, mas será que eu vou entender a série? Eu não sei se eu vou entender. Eu sei que é super legal, que é uma das séries mais vistas da Netflix, mas eu nunca vi. Vocês vão me julgar? Eu sei que vocês vão me julgar, mas eu não sei, sabe? Eu penso em clicar, depois eu penso, mas será? Mas não sei. Um dia eu vou assistir, tá? Um dia eu vou, mas eu sei que por enquanto eu sou a única pessoa que não vi, eu sei. Detestei, mas finjo que gostei. Riverdale. Por favor, gente, ó, eu nem acredito que eu tô falando isso pra vocês, mas assim, eu comecei gostando, mas depois eu falei, não, tá forçando um pouquinho aqui, aí deu uma forçadinha, entendeu? Aí eu não gostei mais, mas respeito quem gosta, mas quando pergunta se eu gosto, eu falo, aham, amei, só pra não arrumar intriga, entendeu? Confusão. Mas a verdade é que não gostei tanto não. Pois é. Então essa foi a minha lista Netflix, espero que vocês tenham gostado. Eu fui muito sincera, eu sei, até demais. Mas enfim, espero que tenham gostado. Eu sou a VTube, se quiserem me conhecer melhor, meu canal é VTube no YouTube e VTube no Instagram também. Um beijão. Então é isso, tchau, tchau.